Essa paraxá dessa semana, que se chamou Nassô. Ela se chama Nassô, e ela tem ali, logo no início, é a segunda paraxá do livro de Bar Midbar. A gente começou a paraxá na semana passada, e aqui começa a organização das tribos de Israel, né? Nessa organização das tribos de Israel, a gente tem um templo aqui, tá vendo? Vocês podem observar o que é o templo. O templo é a árvore sefirótica. Então, dentro desse templo que é a árvore sefirótica, aqui ficava, ó, os coéns, não é? Então, veja, ó, os coéns. Por que aqui ficavam os coéns? Porque a gente sabe que aqui na entrada do Beit Hamikdash, a gente tinha uma divisão, né? Vamos ver aqui uma imagem do Beit Hamikdash, para a gente ter uma ideia. Aqui a gente tem um mexicano, tá vendo? Olha, a construção do mexicano. E a gente vê aqui que existe uma divisão aqui que ninguém podia passar aqui, não é? Ninguém podia passar daqui, senão o que Deus falou? Que a pessoa ia morrer, não era? Vamos ver aqui. Então, Deus falou que se a pessoa entrasse ali no mexicano, que ia estar entrando no Santo dos Santos, ia morrer. Quantas vezes o templo foi invadido? Algumas vezes. As pessoas podem até ter morrido, né? Mas aqui, ó. Então, tinha uma entrada aqui, tinha um templo aqui, e eles tinham que passar primeiro por quem? Pelos coéns, tá vendo? Tá vendo? Era o coém que permitia a entrada. Agora, não é isso que a Torá está falando. Então, gente, vamos observar e vamos ver o mexicano como é falado pela Kabbalah. A construção do mexicano não é literal. Ela não é literal. Se a gente não sair da literalidade, e às vezes a gente até tenta expor com todas as palavras, a gente não consegue entender. A gente vai ficar naquele tempo móvel. A gente já mostrou em outra aula que mexicano tem a mesma gematria de quê? Da palavra Neshama, não foi? Que está lá escondido nas mesmas palavras, e que é a palavra Neshama. Então, o que é o próprio mexicano? É a própria alma do ser humano, não é? É assim que está dito. Muito bem. Quando a gente vai ler aqui nessa paraxá, essa paraxá que começa, que é chamada Nassô, ela tem algumas questões relativas a ela. Deixa eu ver aqui a minha Torá, que vai ficar mais fácil para mim. Então, a Nassô, ela tem algumas questões relativas a ela, e ela vai estar explicando algumas coisas que a gente vai entender. A primeira coisa a se entender aqui é que existia um grupo de Kohanins, e que esses Kohanins, eles tinham um papel especial, né? Então, esse papel especial que eles tinham era exatamente trabalhar com o tempo sagrado, como a gente vai aprender, se assim a Hashem nos permitir, falar sobre essa questão da Paraxá Nassô. Vamos olhar aqui, vamos aprender aqui, dá uma olhada, ó. Vamos lá. Depois a gente vai ler a Torá. Eu quero que cada um de vocês vá lendo, que eu quero que vocês leiam. Aprendam a ler a Torá, aprendam a falar as palavras, que isso é super importante. Então, veja aqui. Eu tenho aqui, logo no início, né, a Paraxá, Bar Midbar. Estou no Bar Midbar, eu tenho que ir para o Bar Midbar no 4:21. Então, está aqui, ó, Nassô. A Paraxá Nassô, descrito aqui. E aqui a gente tem, ó, vai da Ber, né? Adonai e o Moshe Lemor. Então, a gente sabe que aqui é o lado direito da árvore sefirótica, e aqui é o lado esquerdo da árvore sefirótica, e que a palavra Adonai falou a Moshe, né? Vai da Ber a Moshe. A gente já explicou sobre falou dizendo, isso não tem lógica. E que está falando dessas duas partes da árvore sefirótica. Deus, ele, como lá anteriormente, na outra
na outra parte, Deus mandou Moshe fazer um censo lá atrás do povo de Israel. E agora ele manda ele fazer um censo aqui dos levitas, tá vendo? Então, ele ordena aqui, faça um censo dos guershonitas também. Então, ele chama a atenção aqui para fazer um censo dos guershonitas. Então, por quê? Aqui eu tenho, ó, Gershon, tá vendo o nome Gershon? E aí ele manda por sua casa ancestral e por seus clãs. Depois ele desce um pouquinho, ele registra desde a idade de 30 anos até a idade de 50 anos, todos que estão sujeitos ao serviço na execução da tarefa da tenda do encontro. Então, aqui ele vai definindo, não é? Cada uma dessas tribos e a responsabilidade dele. A primeira tribo aqui que tem uma responsabilidade, isso tem a ver com 3 níveis de santidade, né? Ou seja, a gente tem a nossa organização aqui da nossa tribo, e aqui dentro eu tenho os graus de santidade, assim como acontece dentro do nosso mexicano. No mexicano existia lá os graus de santidade, esses graus de santidade, ele tinha uma porta, e aí a pessoa não podia passar daquela porta, como a gente vê aqui no nosso slide, aqui tinha todos esses utensílios. Todos esses utensílios vão ser analisados futuramente por nós, para entender cada um desses utensílios. As peles aqui do sagrado, do santo dos santos, mas a gente já viu que aqui tem uma barreira, que os coéns eles estavam sendo responsáveis por essa entrada, né? E aí continua o texto aqui falando o seguinte, veja só. Continua o texto. Esses são os deveres dos clãs dos guershonitas quanto ao trabalho de transporte. Então, a gente sabe que os guershonitas, eles transportavam, né? Era o trabalho deles fazer isso. Eles levarão os panos do tabernáculo, tá vendo? Os tapetes do tabernáculo, da tenda de encontro, sua cobertura, a cobertura de pele de golfinho que está por cima e a cortina para a entrada da tenda de encontro. Essa é uma tradução golfinho, né? Continua aqui. As cortinas do recinto, a cortina, a entrada da porta do recinto, enfim, aí ele continua aqui. O altar, todo o seu equipamento de serviço e todos os seus acessórios, eles executarão o serviço. Todos os deveres dos guershonitas, toda a sua bagagem, todo o seu serviço serão executados por ordem de Arão e seus filhos. Você deve torná-los responsáveis por atender a todos os porteiros, ali, a todas as questões relacionadas a isso. Esses são os deveres dos clãs dos guershonitas para a tenda de encontro. Eles atenderão sobre a direção de Tamar, seu filho. Ó, quem vai dirigir ele é quem? Ó, a direção de Tamar. Tá vendo? Os filhos de Arão, então eles também eram sumos sacerdotes. Eles que vão estar ali sobre a supervisão da tenda de encontro. E aí continua. Quantos meraritas você o registrará pelos clãs da sua casa ancestral? Veja, aqui para os meraritas, eles chamam a atenção, mas não coloca nada especial sobre eles. Eles falam da idade de 30 anos a 50, vamos registrar todos os serviços, né? E os deveres da tenda de encontro. Suas tarefas de transporte em conexão com seus vários deveres para a tenda de encontro. Então, qual era o trabalho deles? Olha, transportar as tábuas, barra, os postes, toda a estrutura do Beit HaMikdash, né? Os postes ao redor do recinto, suas bases, estacas, cordas, todos esses móveis e seus serviços você deve listar por nome os objetos que são a sua tarefa de transporte. Então, esses são os deveres do clã de meraritas, pertencentes aos seus vários deveres na tenda de encontro, sobre a direção, né? De Tamar, que também tomaria conta, ou seja, existia uma pessoa responsável, e aí continua aqui.
Então, Moshe era um chefe da comunidade, registraram os coatitas pelo CRAN da sua casa ancestral, da idade de 30 anos, todos que estavam sujeitos ao serviço para o trabalho na tenda de encontro, e os registrados pelos seus cães chegaram aqui, 27.750. A gente já sabe que aqui são 27 letras hebraicas e a letra Nun, nível 50, para recebimento da Torá, que é o que a gente fez algum tempo passado aqui. A gente já está começando a perceber que tudo isso são códigos dentro da Torá. Agora vamos perceber aqui, no nosso slide, o seguinte. Existia aqui, segundo o Midrashim, eu vou ler para vocês agora, existia uma forma dessa organização ser administrada. Veja, esses 3 níveis de santidade, ele vai ser falado da seguinte forma. Né? Nas primeira vista, parece que a Torá descreve a seleção das 3 famílias de Levi, com expressões diferentes, para refletir os graus variados da santidade dos objetos que eles levaram. Os descendentes de Querate carregavam a arca sagrada junto com o objeto sagrado do santuário. Isso está lá no capítulo 4:2. Então, a Torá menciona a sua divisão primeiro, dando ênfase à importância primária, como o Midrash explica. Os descendentes de Gershom carregavam a tapeçaria e a cobertura do tabernáculo e seu pátio. Isso está no 25, no versículo 25 e 26. Que tinham uma santidade menor, ou seja, isso tinha uma santidade menor. Então, era a parte que eles carregavam. E a Torá indica a natureza secundária da sua tarefa, enfatizando que eles também devem ser identificados. 3. Os descendentes de Merari carregavam somente a estrutura e o suporte do tabernáculo, suas vigas, pilares e bases, que tinham ainda menos santidade. Para refletir esse papel menor, a Torá não escreve que eles foram identificados como seus primos, mais importantes, mas somente que eles foram contados. Então, dentro dessa primeira parte aqui, a gente entende que existia um nível, né? E descendente dos Querrates, eles carregavam a arca. Então, vamos lá. Os Querratitas estavam aqui, no acampamento do lado de Ruben, tá vendo? E eles carregavam a arca. Estavam aqui carregando a arca e era um papel deles carregar a arca lá. Isso é um número 24:2. Já os nossos queridos guexonitas, né, eles carregavam o quê? O tapete. Eles carregavam, tá vendo? É por etapa. Eles ficavam todos felizes carregando a tapeçaria. O outro grupo, os meraritas, eles já carregavam toda a madeira para montar o templo. Tá vendo? Eles iam felizes. Aqui diz os Midrashins que nunca foi eles que carregavam a arca, mas a arca que carregava eles. Os levitas, eles eram carregados e flutuavam com a arca, tá vendo? Então, eles estavam ligados a essa tribo aqui, enquanto as outras tribos. E aqui ficava o Cohen. Então, a gente está no mês de Sivan, né? No mês de Sivan, a gente tem uma coisa muito importante. Primeiro, que o mês de Sivan, ele está ligado aqui, olha, vamos aumentar aqui o nosso slide. Olha, ele está ligado aqui ao planeta Mercúrio, que Mercúrio é Aharon, né? O Aharon que é responsável aqui pela entrada exatamente lá do mexicano. Né? Ele estava aqui, os Cohen, Araão, Eleazar, estava tudo aqui, porque eles tinham que tomar conta de quem? Dos responsáveis, né? Dos meraritas e dos guexonitas. Então, é por isso que essa Sefirote ela está sendo a responsável pelo Masal desse mês. Então,
Esse mês que nós temos a letra Reish, que representa qual planeta? Mercúrio. Então, veja, Mercúrio é representado pela letra Reish. Então, veja, ó, a letra Reish, que é essa letra aqui. A gente já estudou sobre ela, sabemos que tem alguns problemas nessa letra, né? Então, vamos lá. Ela está aqui na letra Reish, ela é quem vai administrar esse planeta. E a Torá e o mês de Sivan, ele é representado pelo mês de quem, gente? De Zain. A letra Zain vai ser a letra que vai representar esse mês. Então, eu tenho nesse masal aqui, né, a representação dessas duas letras, porque uma contrasta o planeta e a outra contrasta o mês. Então, toda vez que eu tiver nesse mês de Sivan, eu tenho a letra Zai administrando, pode ser assim também, ó. Reish, Zain, um representa um planeta e o outro representa... Mas vamos deixar separado para não confundir vocês. Então, olha, eu tenho aqui o mês, o Zain, né? E tenho ali o planeta. Viu? O que acontece aqui agora? A gente tem um planeta. O que representa Sivan? Sivan representa o masal de Gêmeos, né? E esse masal aqui de Gêmeos, ele vai representar o quê? Ele vai representar exatamente a tribo dos levitas. Então, vai representar a tribo de Levi. Isso quer dizer, a letra Zain, isso mesmo, está certíssimo. Então, representa a tribo de Levi. O que aconteceu agora? Foram entregue 2 torais, não é isso? Então, veja, o Reish é 200, mas pode ser Bet também. Foi entregue 2 torais. Uma torote, 2 torotes. Na verdade, não se fala 2 torais, fala-se 2 torotes. Então, o que acontece? Aqui eu sei que eu recebi 2 torotes. Então, eu sei que eu vou ter que construir toda uma estrutura para que eu possa entender essa Torá. Tá vendo? Eu não posso, de maneira nenhuma, entender essa Torá se não for pela Kabbalah. Então, eu tenho, tá vendo? Todo mundo está indo montar, está montando um pedacinho da Torá, todo mundo está montando um templo, mas eles têm que passar por quem? Por Aharon, que é Mercúrio, pelo Masal, para começar a construir essa Torá. O que aconteceu na festa de Shavuot? A gente recebeu morrim de morrim para dar entendimento a gente, para a gente entender o quê? Os segredos profundos da Torá. Viu aqui essa construção. Então, quer dizer que a Torá está falando que esse Masal vem sobre toda a terra, não é isso? Sobre todo o ser humano, sobre todas as pessoas. Algumas já começaram a adentrar e entender a Torá. Então, ela já começou a ver, aqui nessa explicação e outras, que, na verdade, o que está sendo falado aqui, vamos para outra slide, porque aí a gente pode ter uma forma de trabalhar melhor. A gente tem que trabalhar melhor por quê? Porque a gente vai trabalhando aos poucos, compreendendo aos poucos, né? É mais fácil com Moré acompanhando a gente, né? Ó, veja, eu tenho aqui Dalet, não é? Olha que legal. Então, aqui eu tenho um masal que está vindo aqui sobre mim, é esse aqui, ó. Esse aqui que eu vou marcar para vocês. Quer dizer, esse masal que está vindo, ele tem toda uma forma especial de ser, por quê? Porque ele é um masal que está vindo com a festa. Então, eu vou ter esse masal, lembrando que essa sefirot aqui é invisível, e ele vai descer, ó, ele vem de onde? Vem de Rorimá e vai estar passando aqui, ó, por esse planeta. Então, existe todo um sistema aqui que aconteceu. Por quê? Olha, eu saí de Nissan, não é isso? Ó, eu tive Nissan, que foi a festa lá atrás, depois eu tive o mês de Iá, e aí eu tive o mês lá atrás, tive, né? Olha a ligação que eu fiz. Eu fiz a primeira triangulação da árvore sefirótica, tá vendo? Ó?
Então, o que eu estou fazendo? Agora eu recebi as duas torais, né? As duas torotes. Então, o que acontece agora? Eu estou montando o quê? A minha construção da árvore sefirote. Agora eu estou entendendo. Então, quer dizer que esse masal aqui é referente a todas as questões e agora eu estou montando a árvore sefirótica. Veja, Keter descendo aqui para Rorimá, descendo para Biná, Biná ligado com Rorimá, pela letra Shin, a letra Vav de Touro, a letra Re de Ares, descendo pela árvore sefirótica. O que está acontecendo aqui? Estamos ativando o nosso Da'at, está tendo uma compreensão. Eu cheguei agora onde aqui eu estou em Gevurah. Agora eu tenho que, através do estudo da Torá, entender que quem está montando tudo isso? Olha, são os Coéns ou somos nós? Quem está montando com esses estudos tudo isso? Somos nós. Nós estamos, nesse ano, falando um pouco sobre isso, trazendo essa informação, e no ano que vem a gente vai ver outras questões. Qual é o assunto da Torá? As letras hebraicas. Então, e além disso, qual é o projeto que nós temos aqui na letra, quando a gente estuda a Torá? Qual é o projeto? Nosso projeto é, vamos lá, desbloquear a letra Tav, é isso? Desbloquear a letra Tav, por quê? Quem está vigiando aqui, para a gente subir, quem está vigiando aqui, Aharon, o sumo sacerdote, está vendo? Só que não é da forma que a gente imaginava. Se a gente não montar a Torá certo, o que vai acontecer? A gente passa daqui? A gente entra no templo? Não passa. Olha a barreira aqui do templo aqui, olha a letra Tav aqui, tá vendo? Não passa. Vamos ver lá no nosso templo. Gente, isso é emocionante, é muito bonito. Olha só, a gente não passa, a gente vai ter que ficar sob a supervisão, nem mesmo aqueles que carregavam, né, os utensílios do nosso mexicano podiam passar por aqui, tá vendo? Tem uma barreira, aqui tinha os nossos sábios aqui, tomando conta, tá vendo? Os Cohen, quem estava com o Cohen era os Cohen, né? Que era exatamente Aharon, que representa ali esse masal aqui, nesse planeta, que é representado pela letra Reish. Então, veja, eu estou falando aqui, nesse caso, da letra Reish e da letra Zayin, duas letras da Torá. Né? Veja, que coisa incrível. Aí aqui a gente conseguiu construir as primeiras letras que a gente veio entender da Torá, que é exatamente a ligação do que a gente tem que fazer. Então, veja, a gente saiu lá em Nissan, fizemos, né, a festa lá de Nissan. E aí depois a gente fez o mês de Iá, né? A gente compreendeu lá nas paraxás. Veja, a Torá ela está falando das conexões na árvore sefirótica. Essa é a árvore da vida. Quanto tempo levou para que os nossos sábios trouxessem esse segredo para a gente? Quanto tempo as pessoas estão dentro da religião sem saber dessa realidade? Vão continuar fazendo as suas festas, comprando seus lugares nas mesas para fazer lá toda aquela gadá, enfim, não vão compreender qual é a questão que eles têm que consertar, não vão compreender que o conserto é para a humanidade toda, e eu sou simplesmente uma das pessoas da humanidade, não sou mais especial que ninguém, também não sou menos especial que ninguém. E o que vai mudar nessa situação toda é quanto eu desejo amar as pessoas, o quanto eu desejo ver essa Torá ser explicada para outras pessoas, o quanto a gente pode se unir para isso acontecer. Enfim, então veja, estou construindo. Por quê? Sem a ajuda do Cohen, essa passagem aqui não é liberada para mim, ou seja, eu não tenho a liberação da letra Tav. Não tem essa liberação da letra Tav.
né, que representa aqui a Lua. Não tem como passar por essa questão. Aqui eu estou, essa ligação da Lua é representada pela letra Tav, foi a letra Tav que criou a Lua, assim como foi a letra Reis que criou Mercúrio, e assim como foi a letra Zain, que cria o Masal, ou seja, ela cria esse tempo aqui, esse tempo onde tudo está adequado dessa forma. A letra Re cria essa ligação de Keter com Urano, e a letra Vav com Saturno. A gente sabe que no mundo espiritual essas três sefirot já são elevadíssimas, a gente está usando uma configuração mais ou menos no nosso plano, mas aqui já é o mundo espiritual, isso aqui é só uma alusão, quer dizer, esses mundos espirituais já não existe nem mais isso, já não existe mais condensação, é só o mundo da alma, de onde todas as almas vieram, etc. Olha que bacana. Então a gente descobriu que o que o Eterno estava montando ali na Torá, na verdade, era toda a configuração desses 7.000 anos. E que agora, finalmente, a gente está chegando lá. Gente, é incrível, não é? Pelo menos eu acho, é incrível. Quer dizer, então, que a gente está chegando na compreensão do que é a Torá. Pois, veja, Moshirins vão subir, Beá, nas duas montanhas de Sion, né? Lechefat, Etirá, e na montanha de Esav, Berraitá, e aí a gente vai parar aqui, depois a gente vai voltar aqui para acabar essa explicação, Ladonai Hameluhá, ou seja, aqui eu tenho a palavra que lembra Malhut, tá? Muito bem. Vamos ver aqui. Os libertadores, os Mashias, no plural. Os Mashias, uma quantidade de Mashias, irão subir no Monte Sião para causar julgamento no Monte de Esaú. Ou seja, os sábios de Esaú vão ser julgados. Quer dizer, existe os sábios de Esaú. Então, veja, quem vai subir? Quem são os libertadores? Quem está falando a verdade da Torá a todo momento? Nossos sábios. Quem está subindo agora com a gente? Quem está junto com a gente é o Ari, Shimon Bar Yochai, e todos os outros. Isso já está descrito na Torá. Não tem Machia algum sozinho, são muitos. Mesmo o judaísmo, será que eles não leem isso aqui? Ou será que quando está no plural, não estão entendendo aqui que são os sábios escondidos? E o sábio que escreveu isso aqui, ele sabia disso, porque aqui você tem uma palavra que tem lá em Bereshit. Veja, Verraitá. A gente já falou, não, o Vav não tem, mas a palavra Raitá tem. Vamos dar uma olhada lá. Olha, a palavra Raitá. Vamos lá em Bereshit para a gente ver realmente isso. Então, veja, aqui eu tenho a palavra Raitá, tá vendo? A terra era informe, vazia, com trevas, diz aqui, com trevas, né? Sobre a superfície do abismo, um vento de Deus varrendo as águas, tá vendo? Mas aqui tem a palavra, vai estar. E essa palavra, ela é muito importante, porque ela carrega, né, um grande significado, ou seja, a Terra estava sendo. Aqui você tem, no meio, o Yud e o Tav. Yud e Tav vai dar a numeração 410, uma das datas que o templo foi destruído. Então, um templo foi destruído, quando ele foi montado, com 410 anos, e quando você pega a extremidade, você tem mais 5, então 420. E o segundo templo foi destruído com 420 anos. Olha que coisa incrível. Por que ele foi destruído? Por quê? Tamparam aqui a entrada da Lua, não sabiam das 10 sefirot da Kabbalah e não entenderam as duas Torá. Fizeram não sei como, Deus sabe de todas as coisas. E a gente está descobrindo isso hoje.